Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Mais uma noite de estudo, de aprendizado, confraternização, onde a gente aprende, estuda e se confraterniza, se conhece, né? Vou convidar a Valéria para fazer uma prece de harmonização, uma leitura de harmonização. Boa noite. Boa noite. Ramos e frutos. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e tudo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Objetivando o seu crescimento para o espírito, a poda igualmente se torna indispensável, à semelhança das árvores que periodicamente parecem ação da lâmina cortante em seus galhos para que se robusteçam e ainda mais produzam. O homem sofre com as provações do cotidiano que o induzem a sair do comodismo. Questionam os adeptos do Evangelho a respeito das dificuldades que passaram a cometê-los de maneira mais intensa, desde que fizeram opções pela fé. O Cristo, referindo-se a eles na condição de ramo da videira, a qual se compara. É claro, quando diz que justamente por estarem ligados a ele, é que seriam submetidos a necessário corte. Inadmissível que um ramo da videira verdadeira não produza o que dele é lícito esperar. Por este motivo, para que te faças mais útil aos propósitos do Senhor em que estás, é que experimentas a poda fecunda da dor. Não estivesses nele, permanecerias à mercê das circunstâncias que te tornam estéril o espírito. Avançando na interpretação do texto evangélico, atentemos para o que nos diz em seguida. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda, o que nos leva a inferir que é natural o discípulo da Boa Nova, por vez, sentir-se despojado de recursos para servir, amargando o desencanto da alma e decepções a seu respeito. O servidor genuíno, por mais faça, sempre experimentará certa insatisfação com o que realiza. A inquietude íntima é que não lhe permite cruzar os braços. A contrariedade do pomicultor em relação à sua produção de frutos se deve ao fato de que ele sabe da capacidade de seu pomar. Porque te conhece e te identifica como um ramo da videira, o Senhor da vinha espera de ti maior abundância de frutos. Toda árvore frutífera, a cada ano, anseia pelo carregamento perfeito e, para o tanto, a natureza não lhe deixa faltar a água da chuva e o calor do sol. Ramos da Videira, de Carlos Pacelli. Para que entramos em sintonia com a espiritualidade maior, façamos uma prece, hoje dirigida a nossos irmãos que sofrem com terremoto que houve, algumas enchentes violentas. Se nós não podemos praticar caridade material a essas pessoas que estão longe da gente, que oramos, que emanamos pensamento, energia boa, pedindo ao nosso protetor, ao protetor do planeta, Jesus, nosso Mestre, para que ele seja atendido nos sofrimentos dessas famílias que hoje sofrem com essas tragédias, com essas intempéries do tempo. Obrigado, Senhor, por nós ter necessidade ainda desse planeta, de um dia sairemos daqui bastante melhor. Sabemos também que nessa nossa passagem por aqui, que somos todos irmãos, emanamos da mesma fonte, nosso Pai Divino. Que Deus nos abençoe, nos ajude, que possamos, essa noite, aprender mais um pouquinho do Evangelho de Jesus, dessa doutrina maravilhosa que nos trouxe aqui essa noite. Obrigado, que assim seja. Bom, hoje nós
Estamos recebendo mais uma vez aqui na casa o Sr. Luiz Miller. Boa noite a todos. Boa noite. É com alegria que estamos mais uma vez nesta casa para participarmos dessa sessão de estudos espíritas, contando naturalmente com a proteção dos espíritos de luz que, em nome de Jesus, cobrem essas reuniões. Então, nós somos agradecidos por lembrarem do nosso nome, de vez em quando nos convidar, para que retornemos a essa casa para participar dessa oportunidade de reunião, né, que é o primeiro grande objetivo de uma sessão dessa natureza, é o da reunião, ou reunir, unir de novo, ou unir novamente, né? É o aspecto afetivo, o aspecto fraterno, que possibilita a todos nós estarmos juntos nessa confraternização e aproveitarmos esse momento que estamos juntos para, de acordo com o tema, participarmos também desse aspecto cultural, né? Doutrinário, evangélico, enfim. E isso é muito importante para todos nós, né? De formas que, então, nós temos na noite de hoje, como tema para nós conversarmos, e quando eu falo conversar, se vocês quiserem interferir, poderão a hora que quiserem, sem problema nenhum. Tá? Nós vamos conversar sobre as 3 revelações, alguns aspectos dessa tríade, né? Dessa trilogia, que nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 1, não vim destruir a lei. Que, aliás, essa expressão, Jesus usou ela lá no Sermão da Montanha para dizer para as pessoas que queriam ser curadas que ele não veio destruir a lei. Ele não podia curar, exatamente, se ele estivesse curando, ele estaria, em muitos casos, de certa forma, agredindo a lei de causa e efeito, que nos diz que a cada um será dado as suas obras, consoante palavras de Jesus mesmo, que mais tarde ele vai falar. Mas Allan Kardec toma essa expressão de Jesus, utilizada no Sermão da Montanha, para encimar, para intitular o primeiro capítulo. Até porque a lei, principalmente a lei que na época era mais a lei mosaica, mas no fundo era para ser a lei de Deus, a maioria estava pensando que Jesus estava como que obstruindo a lei, né? Revogando a lei, que na verdade nós vamos verificar lá em Lucas 16, que de fato ele veio de certa forma revogar. A lei e os profetas vigoraram até João, diz lá no 16. A lei e os profetas vigoraram até João. Dali para frente começa a vigorar o Evangelho, a Boa Nova, mas cuja Boa Nova ela não viria destruir, apenas abrir caminho para que a lei pudesse ser vivenciada, né? E isso fazia com que, pelo comportamento de Jesus, as pessoas que estavam arraigadas aos costumes da época achavam que ele estava, de certa forma, destruindo a lei, né? Mas a expressão é utilizada lá no Sermão da Montanha com relação às necessidades físicas, né? Que no fundo Jesus não veio para isso. Evidentemente que ele curou aquelas curas possíveis, aquelas cujas expiações estavam no final, ou então, como no caso do cego de nascença, que veio com aquela, eu diria assim, com aquela quase uma missão, para que através da cura Jesus pudesse manifestar, como ele diz, a glória de Deus, ou seja, os poderes espirituais que ele tinha, para poder buscar e encontrar crédito nos ouvintes. Precisava sensibilizar as pessoas para se interessarem em ouvi-lo. Então, o maior interesse, e onde ele curou o cego de Jericó, o paralítico da piscina, eram tudo expiações que estavam no final. Ele não estava transgredindo a lei, porque uma expiação que nós recebemos, como no nosso programa encarnatório, uma expiação que seria e a expiação se caracteriza exatamente por eu diria assim, uma cicatrização de lesões perispirituais,
vezes, em função da nossa incúria, deixamos que as doenças tomem conta, né? Então, quando isso ocorre, o único jeito é a doença aparecer, para que aquela expiação possa se cumprir. Então, através daquela enfermidade, o Espírito consegue, nessa encarnação, fazer a restauração daquela estrutura que foi lesada do seu perispírito de encarnação anterior. Mas quando ela já está quase no final, como no caso do cego de Jericó, fica muito claro que ela estava no final, porque tem uma expressão que diz lá no Evangelho que ele estava à beira do caminho. É uma expressão para colocar a situação física dele, mas que também se traduz, ou pode ser traduzida, como uma situação espiritual onde está expirando já a sua necessidade. Então, Jesus então cura o Bartimeu lá, o cego de Jericó. Não quer dizer que não seja uma expiação, era uma expiação, né? De certa forma, as cegueiras, os aleijões, na verdade, representam expiações, conserto do perispírito. E se alguém está consertando alguma coisa, vem alguém e tira essa possibilidade de conserto, dentro da justeza da lei divina, isso não pode ter funcionamento. Mas mesmo aqui para nós, digamos que a pessoa esteja recebendo um remédio amargo, mas esse remédio amargo é importante para ele. Alguém chega e diz: não, minha filha, tira isso daqui, tu não precisa disso. Você está tirando a possibilidade dessa pessoa se curar. Que era o caso se Jesus curasse a todos. Então, na verdade, nós vamos ver as curas que ele realizou foram intencionais, circunstanciais e, de certa forma, propositadas. Havia um propósito, né? No caso do Bartimeu, se vocês prestarem atenção, quando ele passa em Jericó, o cego começa a gritar, gritando que ele viesse socorrê-lo. Ele não vai ao encontro do Bartimeu, ele deixa o cego gritar, para quê? Para encher de gente. Porque depois ele cura na frente de muitas pessoas, não para aparecer, mas para aquelas pessoas ficarem sensibilizadas, para a hora que ele fosse falar, ele tivesse quórum, ele tivesse pessoas interessadas em ouvi-lo. Puxa, essa pessoa que cura um cego, a palavra dela deve ter muito valor, vamos ouvi-lo. Então vocês vejam que tudo fazia parte de uma estratégia, né? Porque, e é onde, depois disso tudo, quando ele vai para o Sermão da Montanha, nós vamos ver aquela multidão que vai ao encontro dele. E se fizéssemos um exame nessa multidão, a quantidade de pessoas que estavam ali para pedir cura era enorme. Mas ele já começa falando de bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os aflitos. E a gente fica a pensar, como é que alguém que vai buscar uma cura, chega lá e recebe essa, bem-aventurado você que está sofrendo, bem-aventurado o aflito, como é que ele se comportou, como é que não reagiram contra Jesus? Em função da possibilidade de uma frustração. Só que hoje nós sabemos que Jesus falava não através dos sentidos físicos. A palavra dele, tanto é que era no ar, né? Era no espaço. Como é que aquele povo todo ia escutá-lo? Na época não tinha microfone. A palavra de Jesus, ela ecoava diretamente no Espírito. Mesma coisa lá no atire a primeira pedra que tivesse em pecado, né? Se não fosse direto lá, na intimidade espiritual, que eles tiveram a oportunidade de rapidamente compreender as suas próprias mazelas, o próprio Cristo poderia ser apedrejado, tanto a mulher adúltera quanto ele. Mas o Cristo falava e ele gerava imagens que iam diretamente no psiquismo mais profundo do espírito, para que ele pudesse rapidamente compreender. E isso foi o que fez com que as pessoas que foram buscar cura entenderam a importância da aflição, uma vez ela bem passada. E que Jesus não veio com essa finalidade de derrogar a lei. Não penseis que tenha vindo destruir a lei. Mas Kardec então pega essa expressão para falar no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo das 3 revelações. Ou seja, das revelações que vieram trazer informações sobre a lei. Porque nós vamos ver isso ao longo do tempo
das 3 revelações, nós vamos ver que cada uma se preocupa e tem a função de um dos aspectos da lei. Na primeira revelação nós vamos encontrar a justiça da lei. Na segunda revelação nós vamos ver a misericórdia da lei. E na terceira revelação, que é a doutrina espírita, o espiritismo, é a verdade da lei. Cada uma no seu momento com funções específicas. Isso dentro e obedecendo ao programa divino. Porque tudo isso objetiva o quê? Qual era o grande objetivo da primeira revelação? Né? Lá dos ensinamentos de Moisés, dos 10 mandamentos, para nós ficarmos na revelação divina, né? Na lei contida na revelação divina, que Moisés apresentou mais o lado justiça. Né? Nós vamos ver que são princípios ali colocados, objetivando o despertar do Espírito. Todas essas revelações, o objetivo é o ser humano despertar para a sua natureza espiritual, considerando que pela cultura materialista nós ficamos muito presos ao homem físico, à personalidade de agora, dessa encarnação. E Jesus veio diretamente falar para o Espírito, os princípios que ele veio trazer, e claro, na primeira também, né? Nós vamos ver que na primeira, o amar a Deus, amar ao próximo, não matar, tudo aquilo eram princípios para que esses princípios, uma vez observados, pudessem reger o comportamento humano. E isso passa por uma compreensão da nossa natureza. O que somos na terra, de onde viemos, para onde vamos. Que hoje a doutrina espírita, por isso é a verdade da lei, né? A característica principal da doutrina espírita é a verdade da lei. E nós vamos ver então, nessa sequência, dessas 3 revelações, revelações objetivando, como eu já disse, o nosso despertar. Mas existe um detalhe bastante interessante, né, nessas 3 revelações, é que a primeira revelação, quando veio, ela veio numa época cultural bastante, eu diria até atrasada. Então, mas a própria espiritualidade, para mandar essas informações que vieram não só através de Moisés, nós vamos ver que depois os profetas deram sequência, isso tudo tem uma finalidade, todo esse trabalho. Mas antes dessa primeira revelação aparecer, já havia um movimento psíquico no planeta Terra. Já havia um movimento espiritualista que até hoje ainda existe, de certa forma, mas como a grande maioria daquele movimento eram secretos, eram os trabalhos esotéricos que eram desenvolvidos no Egito, na Pérsia, na Índia. Todo esse movimento das doutrinas secretas, dos chamados iniciados, geraram uma espécie de plataforma psíquica, espiritual, para que em cima dessa laje psicológica pudessem vir os 10 mandamentos, pudesse vir a primeira revelação. Então nós vamos vendo mais ou menos como colunas, né, que eram feitas através de diversos cultos esotéricos, formando aqui uma laje, onde em cima dessa laje, então viria como veio os 10 mandamentos. E aqui nós vamos ver então a primeira revelação. Em cima desse psiquismo gerado por esses encontros dessas doutrinas esotéricas, como eu disse, no Egito, na Pérsia, na Índia, né, em todas essas localidades. O próprio Moisés, ele foi doutrinado aqui, numa dessas colunas, porque ele foi criado como filho do faraó, né, filho ou da Termutes, né, como um egípcio. Ele foi salvo das águas, né, como nós sabemos, mas ele era um hebreu. E foi criado como um egípcio e treinado aqui nessas doutrinas esotéricas. Ele foi um grande iniciado. Se vocês lembrarem, quando Moisés, depois que volta, né, Moisés volta, ele tinha
Depois que ele descobre que ele é um hebreu, ele chega a matar uma pessoa e ele foge dali. Depois, quando ele recebe de Deus a incumbência de voltar ao Egito para retirar aquele povo que estava lá, há 400 anos já, né, os descendentes de Jacó e de José, ele chega diante do faraó e o faraó pergunta para ele, mas com que autoridade tu vem aqui dizer que tu queres que eu liberte o teu povo? Esse eu venho da parte de Deus. Mas que prova que pode me dar desse teu Deus? Ele joga o cajado, vocês devem lembrar disso, ele joga o cajado e ele se transforma numa cobra. E o faraó começa a rir. Isso é brincadeira que tu está fazendo aqui, né? Tu vai querer me convencer com isso aí? Isso meus magos também fazem, porque isso ele aprendeu com eles. Aqui, ó. Isso era comum, eles trabalhar com a força psíquica. Era comum. E eles chamam os magos e eles também fazem com que o cajado deles também seja transformado numa cobra. Só que, claro, segundo a história, as duas cobras, elas lutam e vencem a que Moisés transformou. Mas só para vocês verem como Moisés tinha todo um conhecimento iniciático, mediúnico inclusive, astrológico, porque eles estudavam tudo. Essas iniciações secretas, eles estudavam tudo. E Moisés praticamente teve uma formação incrível. Tanto é que a passagem do Mar Vermelho, ele sabia por onde podia passar, que naquele momento a maré estava baixa, sabia disso tudo. Porque ele era profundo conhecedor da geografia de então. De formas que essas colunas esotéricas formaram essa base para aqui aparecer os 10 mandamentos, né? O chamado Decálogo. Deca é 10, né? Decálogo. Então aqui vem. E depois de Moisés continuam vindo os movimentos espiritualistas através dos profetas, né? Formando uma nova laje aqui, ó, para poder vir a segunda revelação. A segunda revelação, que muitas vezes a gente pergunta, vocês sabem qual é essa segunda revelação? E a pessoa responde Jesus, né? Jesus é o revelador. A revelação, assim como na primeira, né? A primeira revelação não é Moisés, ele é o revelador. A primeira revelação é o Decálogo. Aqui então nós vamos ter a Boa Nova. A Boa Nova, o revelador é Jesus. Aqui o revelador é Moisés, o Moses. E claro que depois de Jesus continuam movimentos espiritualistas, espíritos reencarnados, os mais variados. A gente pode lembrar, por exemplo, nós aqui em Francisco de Assis, desse nível, espíritos desse tipo, nós tivemos vários, formando essa nova base aqui. Só que aqui, além de espiritualistas, aqui nós temos cientistas reencarnando. Porque para vir a terceira revelação, precisaria que aqui tivesse todo um movimento de cientistas também. Porque lembram da característica da terceira revelação? É a verdade da lei. Né? Deixa eu colocar aqui para a gente. Na terceira, nós vamos ter aqui a justiça da lei. Na segunda revelação, desculpa, eu troquei aqui embaixo é a primeira, né? Me ajudem quando tiver alguma coisa, me falem. Aqui é a primeira revelação, né? A segunda revelação, nós temos aqui a misericórdia da lei. Jesus vem falar de misericórdia. Misericórdia da lei.
Primeira, segunda, e finalmente vem a terceira, né? Aqui é a verdade da lei. Esse é o trabalho do Espiritismo. Aqui, ó. A verdade da lei. Lembram que Jesus falou, né? Conhecereis a verdade, que a verdade vos tornará livres, vos libertará, né? A verdade da lei. E aí é a questão, aqui então vem a doutrina espírita. Doutrina espírita. Aqui houve o revelador? Podemos conversar? Houve o revelador aqui? Houve um cientista, né? Quem foi o revelador? Quem é que nós apresentamos? Allan Kardec, como está aqui, não? Não. Quem? Espírito. Os espíritos, né? Os espíritos. Pode chamar o espírito de verdade, né? Mas foram os espíritos. Tanto é que aqui não tem uma pessoa física, encarnada, né? Como revelador. Então vejam, isso é a materialização de um programa divino para a nossa libertação espiritual. Libertação de quê? Dos costumes, das crenças limitantes, né? E que a doutrina espírita vem fazer isso. Inclusive mostrando para nós sobre a questão da lei, né? No Livro dos Espíritos, na questão 621, Allan Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus. Lembram? Né? Claro que todo mundo lembra da resposta, né? Então, a resposta que eles deram é que essa lei está na nossa consciência. E a palavra consciência aqui aparece como sendo o princípio inteligente do universo. Não é a consciência cortical aqui, onde constam os registros da nossa história atual. Essa consciência é o próprio Espírito. Com certeza dentro de uma possibilidade que o corpo oferece. O corpo não oferece condições, nosso cérebro, enfim, a estrutura física, não tem condições de que o Espírito, na sua plenitude, encarne. Então isso que nós podemos chamar, essa parte que encarnou, de alma. Isso aqui representa um percentual bem pequeno do que seja o Espírito na sua totalidade, do seu 100%. Então eu gosto de dar números, né? Então isso aqui eu chamo de 12%, que é a capacidade que o cérebro dá. Os 88% faltantes é o nosso inconsciente. Aqui é o verdadeiro eu divino, é daqui que nós precisamos buscar as nossas intuições. Nós começarmos a dar atenção às ideias intuitivas que nos chegam. Né? E aqui o 12% é a parte cortical. A parte da história de agora, a parte cortical, que está no córtex cerebral. Tá? Então, vejam, Allan Kardec pergunta, o que acontece com a alma depois, quando morre a pessoa? Lembram da resposta? Volta a ser espírito. Lembra? Volta a ser espírito. Aqui não era espírito, mas não na sua totalidade. Perceberam? Só que nós precisamos entender que esses números que eu coloco aqui não é uma dicotomia. Tá? Isso nós temos que entender que esse 88% está integrado, só não está atuando no córtex. Entenderam? A estrutura cortical nossa, ela é limitada. E, além disso, esses 12% atuam nos nossos órgãos sensoriais, nos sentidos, nos 5 sentidos, e outros que nós estamos desenvolvendo gradativamente. Né? Então vejam, a verdade da lei, aqui, é o momento agora que nós estamos vivendo essa fase. Nós estamos na fase da terceira revelação. Só que essa terceira revelação, ela tem sua base principal em Jesus. Né? Aqui é Jesus. Ou seja, os princípios que regem a doutrina espírita para que a verdade da lei seja mostrada, a sua gênese dessas informações é de Jesus. Né? Quando falamos de lei de causa e efeito,
estamos falando da lei. Estamos falando da lei. Mas como é que nós vamos falar da justiça dessa lei, né? Que já estava aqui embaixo, mas agora é sobre o seu verdadeiro objetivo, ou seja, mostrando de que Jesus anunciou, só que essa verdade não ficou muito clara para as pessoas acerca da própria lei e da própria verdade da lei. Quando ele diz que a cada um será dado segundo suas obras. Ou seja, aquela ideia que a lei castiga, a lei pune em nome de um Deus, etc, etc, isso tudo cai por terra. Por isso que lá em Lucas 16 vocês vão encontrar, nós vamos encontrar Jesus falando de que a lei e os profetas vigoraram até João. Dali para frente, os estudos do Evangelho é que começa a ser examinado para alcançar o reino dos céus, eles falaram. E também passamos a ver que esse reino dos céus, ele não está localizado em alguma parte do universo. Ele está dentro de cada um de nós. Né? O reino dos céus não virá com aparências, porque ele é interno, ele não é externo. Daí nós encontrarmos na fala dele, quando ele fala sobre reencarnação para Nicodemos, a necessidade de nascer de novo para ir cada vez mais ao encontro dessa verdade. Uma compreensão cada vez mais dos princípios que ele deixou. E ele fala para Nicodemos que ninguém poderá ver o reino dos céus, ou o reino de Deus, se não nascer de novo. Aquilo que era chamado de ressurreição, que hoje nós chamamos de reencarnação, Jesus chamou de nascer de novo. Né? Para quê? Para ver, ele fala de ver. Né? É muito interessante esse verbozinho aqui. Ó. É algo, digamos, externo. Né? Porque depois ele complementa dizendo que em verdade vos digo que ninguém poderá alcançar o reino dos céus sem renascer da água e do Espírito. Que não é só o nascer de novo, é preciso renascer da água, que é a parte biológica do processo encarnatório, que hoje nós já sabemos, graças a esse trabalho científico, né, que foi preparado para que a luz do Espírito pudesse vir, trabalho de biologia, de genética, etc., para que pudesse, então, nesses renascimentos seguidos, pudesse sair do ver para o entrar. Entrar onde? Em você mesmo, dentro de você mesmo, onde está o reino de Deus, e ainda mais, onde está a lei. Ela está dentro de nós. O princípio inteligente é aquele que será um espírito no futuro, já no seu início, né, quando Deus cria, né, ou nos criou, como dizer, porque Ele continua criando, já naquele princípio inicial, ali já está inserido dentro daquele princípio, na sua intimidade psíquica, já a lei divina. Com toda uma programação para que aquele princípio inteligente possa caminhar pelos diversos reinos, alcançando lá um belo dia a sua humanização. Como nós hoje, que já estamos nesse aspecto humano, nessa fase humana, nós já estamos caminhando para a angelitude. Né? Então, lá no início, tem toda aquela programação para que o espírito possa caminhar pelos diversos reinos. O espírito quer dizer com E minúsculo, né? Que vocês podem verificar lá no livro dos Espíritos a diferença de espírito com E minúsculo e de espírito com E maiúsculo. Na primeira parte, nós vamos encontrar ali, na questão 23 em seguida, o espírito com E minúsculo, que é aquele espírito que está na água, está nos átomos, né? Ele está nos diversos reinos, que ainda não se humanizou, ainda não pode ser escrito com E maiúsculo. Então são aspectos didáticos que lá estão, para que nós possamos entender também esse processo evolutivo. Né? E quando se fala em evolução, também buscamos em Jesus a base, né? A sustentação da ideia evolutiva. Né? Sede perfeitos como perfeito é o nosso Pai. Como é que ele iria anunciar esse trabalho, esse objetivo, apresentar essa proposta de sermos perfeitos, se não existisse em cada um de nós essa coisa chamada perfectibilidade, que através do processo reencarnatório, daquela fala que ele teve com Nicodemos,
nós pudéssemos então, essa perfectibilidade ser posta em prática, para um dia alcançar essa perfeição que ele coloca como sendo iguais ao nosso Pai. Claro que ele colocou como meta, né? Nós jamais seremos uma divindade como Deus, que é único, né? Mas ele colocou como, eu diria assim, como meta, né? No sentido de nós continuarmos evoluindo, né? Não eternamente, como há quem pense que esses seres perfeitos, como perfeito é o nosso Pai, seja eterno. A evolução não é eterna, até porque a evolução não pertence à eternidade. A eternidade é uma dimensão onde não tem evolução. A eternidade é uma dimensão onde não há movimento, tempo, ritmo, nada disso, né? Então, na verdade, no momento que você atinge a pureza espiritual, você já está fora da dimensão de movimento, de tempo, de ritmo, de evolução. Então ela não é eterna, quem é eterno é o Espírito. Eu até diria que ele é imortal, porque eterno mesmo é Deus. Porque o eterno implica em não ser criado, o Espírito foi criado. Então a palavra somos eternos, somos imortais. No fundo, o correto é dizermos que nós somos imortais. Porque quem está falando aqui é o Espírito. Eu sou imortal, o corpo é mortal. Se desagrega. Também os seus átomos não se perdem, né? Os seus elementos químicos não se perdem, mas essa estrutura que foi montada, que hoje forma esse conglomerado celular, que é o nosso corpo, ele se desagrega, ele se desmonta. Então, nesse sentido, é que ele é destruído essa organização, não os princípios que organizam, porque todo o nosso corpo, além do espírito que somos nós temos nas próprias células e nos próprios átomos, princípios inteligentes trabalhando, formando o nosso corpo, para que possamos usar o corpo nessa encarnação. Daí a importância de nós valorizarmos cada vez mais a encarnação. Então, essa lei que está dentro de nós, o Espiritismo vem apresentar exatamente a verdade sobre ela. Porque o que obscurece a verdade são os mitos, são as lendas, são os costumes. Então, gradativamente, nós vamos conhecendo a verdade. A verdade, a começar pela verdade sobre Jesus, né? Quando ele apresenta a misericórdia da lei. Aqui houve muito medo, porque foi apresentada apenas a justiça da lei, né? Mas Jesus vem apresentar a misericórdia da lei. Se você ver aqui na própria palavra, já tem o radical cor, que é coração, né? De coração para coração. Então a misericórdia da lei quer dizer o quê? Que, como eu falei há pouco, nos processos expiatórios, né, que nós recebemos para resolver as nossas lesões espirituais, ali, de acordo com essa doutrina do Cristo, com a doutrina de Jesus, buscando a verdade da lei, nós vamos entender que ali não está um castigo. É a misericórdia de Deus agindo para que aquele espírito se recupere, para que ele se trate, para que ele faça uma terapia. No fundo, então, as nossas encarnações, elas todas têm fundo terapêutico. Apesar de nós, pelo cenário físico, pelas circunstâncias que se nos apresentam, parecer assim que é um cenário caótico. E na verdade não é. Porque nós temos como governador do planeta o próprio Cristo. Ele foi o construtor do planeta, em nome de Deus. Ele assumiu esse trabalho, e você vai encontrar isso no Evangelho de João, no capítulo 1, quando diz lá que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ali era o momento que Deus estaria, assim, para a gente usar a nossa linguagem, passando para Jesus a planta do planeta. E ele pega, mais ou menos como o RNA, em biologia, capta, né, a planta do DNA e vai produzir a proteína de acordo com essa planta, que ele recebe o DNA, né? Então Jesus recebe de Deus, isso está lá em João capítulo 1, vocês podem encontrar ali no Novo Testamento, essa identificação de Jesus com Deus. Porque Jesus, nós temos, pelo menos eu tenho, espero que vocês todos pensem também assim, no sentido de ele estar no Espírito puro. Um Espírito puro que tem essa identificação com Deus. E pega de Deus ali essa planta e passa a reger da sua dimensão de Espírito puro, a construção do planeta aqui no lado material.
que o nosso universo nós podemos dividir em 3 partes. Temos uma parte que é a parte fundamental, que é onde nós chamamos de eternidade, é como se fosse uma dimensão virtual, essa dimensão gerando a dimensão espiritual, e a dimensão espiritual gerando a material. Então Jesus pega essa planta, né, e nós podemos dizer que ele vem. Então aí implica em movimento, ele não é da dimensão que ele estava. O espírito puro ele movimenta de onde ele está. Até esse de onde é complicado, que também implica em espaço, né? Implica em tempo, mas é a nossa linguagem, nós precisamos usar desse jeito, né? Então, só para que a gente entenda como esse programa divino, ele obedece uma organização, obedece todo um objetivo, né? Que é o despertar do espírito que está nessa nossa dimensão, e claro, na dimensão espiritual, no caso da Terra, né? Porque o fato de estarmos na dimensão espiritual da Terra não significa que tenhamos conhecimento disso tudo. Ah, mas agora é espírito, então ele sabe tudo. Não é verdade. Ele deixou de ser alma, agora ele é espírito. Se ele aqui sabia alguma coisa, tudo bem, ele pode voltar sem saber muita coisa, embora a gente saiba que pelo processo reencarnatório, um espírito bastante culto pode reencarnar de uma forma bastante simples, dependendo da programação encarnatória dele. Então ele volta e readquire, de certa forma, aquele nível evolutivo dele. Né? Mas em tese, não é pelo fato de ser espírito que o espírito já sabe tudo. Então essa programação, ela abrange a dimensão em que nós estamos, né? A dimensão em que nós estamos e a outra dimensão também. Né? Amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, né? De toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, até lá está essa diferença de alma e espírito. Ou seja, se você está na condição de alma, aqui encarnado, ou na condição de espírito desencarnado, o mandamento é o mesmo, onde quer que estejamos, porque na verdade quem precisa seguir os princípios é o espírito, não é o corpo. O corpo vai seguir se o espírito quiser, porque nós somos os comandantes do corpo, do instrumento, né? Então o princípio ético, o princípio moral, né? O princípio que vai ser aplicado por alguém, esse alguém é o espírito, que está encarnado agora na condição de alma, como nós aqui estamos, ouvindo essas dissertações, essas lembranças, né, que estão vindo para que na nossa memória possa ser arquivado, ou possam ser arquivados, essas informações de Jesus, ou relembradas, né? Muitas delas já estão na nossa memória, porque a nossa memória tem essa função também. Infelizmente, ela também tem a função negativa, porque nós temos muita coisa negativa armazenada. E dependendo da circunstância, o gatilho da memória funciona. E nós, se não tivermos uma regência consciente dos momentos em que nós precisamos fazer uma escolha, tomar uma atitude, nós poderemos escolher regido pelo impulso, regido por uma questão emocional em efervescência. E isso poderá a escolha não ser muito bem certa, que aliás é o momento menos apropriado para que façamos uma escolha, é no momento da efervescência. A não ser a escolha de você silenciar, a não ser no momento de você ficar quieto, buscar a tua paz interior para aquele momento efervescente que está fora de você, e se você não cuidar, isso também entra em você. Você também entra nesse aspecto psicológico, dessa efervescência emocional, onde muitas vezes, regidos por essas circunstâncias, as nossas palavras nem sempre são agradáveis. Não buscamos muitas vezes, quando temos que falar alguma coisa, o eufemismo, ou seja, atenuar, né, com palavras mais brandas, ou não cuidar do tom da voz, porque na nossa comunicação, vocês sabem que o tom da voz representa um percentual bem grande, né? O tom da voz, a expressão corporal, na verdade somos 93%, só 7% é o trabalho da fala. Na comunicação só representa 7%. O resto é o tom da voz e as expressões corporais. E isso ocorre muito nos relacionamentos onde
essa efervescência está presente, onde muitas vezes o conflito está presente, né? Para que nós possamos cuidar nesses momentos com as escolhas que vamos fazer. Então, na verdade, essas informações, elas aparecem para que isso seja, de certa forma, fixado na nossa memória, e essa memória é física. Aí o cérebro tem esse trabalho que vai ser utilizado pelo espírito, que é o comandante do cérebro. O cérebro não pensa, o cérebro não faz escolhas. Quem faz escolhas é o comandante, é o programador, né? Nós somos uma espécie de programador. O cérebro é uma espécie de cibernética, enfim, que está ali para receber do programador e das informações que ali já estão, caminhos. Então, na verdade, essa verdade da lei, que hoje a doutrina espírita vem nos mostrar, é que essa lei está dentro de nós, não tem como escapar, né? Que nós somos os construtores dos nossos destinos, que as coisas que estão nos acontecendo hoje, elas foram plantadas por nós, por escolhas que fizemos, mas sempre presente na nossa vida, seja em que circunstância for, a misericórdia de Deus, que é o ponto forte da doutrina de Jesus, onde ele vem apresentar a ação divina sobre nós, mas sempre através da misericórdia, com a misericórdia presente. Isso quer dizer o quê? Tudo por amor. Não tem como achar que fulano ou beltrano esteja passando por isso, por aquilo, por castigo divino. Se ainda pensamos assim, é porque ainda temos aquele conceito antigo de Deus. Aquele Deus que, segundo aquele conceito, teria destruído Sodoma e Gomorra. Um Deus cruel, um Deus vingativo. Houve a destruição, mas nós sabemos que foram por fatos físicos. Se foram atraídos pelo psiquismo deles, é uma outra questão. Mas a destruição de Sodoma e Gomorra se deu por circunstâncias que hoje a astronomia nos esclarece bastante. Então vocês vejam como a verdade da lei também está dependendo desse trabalho que o Espiritismo veio fazer, graças a todas essas colunas que chegaram, que até não fiz aqui, né? As colunas dos emissários espirituais, no sentido de espiritualismo, mas também dos cientistas. Que, por exemplo, como é que nós estaríamos falando aqui de evolução se não tivéssemos a vinda de um Charles Darwin, né? De um João Batista Lamarck, Russell, né? Aquele biólogo espírita, e outros que hoje estão presentes. Mas principalmente esses foram os pioneiros, né? De astronomia, a um Copérnico, a um Galileu, para que vieram mostrar para nós uma coisa que, por muito tempo, um outro astrônomo egípcio, mas o Ptolomeu, né, que teria dito que o Sol girava em torno da Terra, ou seja, o geocentrismo, a Terra, o geo como centro. Foi preciso vir um Copérnico, inventar uma lunetinha e mostrar, depois foi ampliada por Galileu, que me parece até que a própria reencarnação um do outro, e que mostrou que a Terra não é o centro. Ou seja, conhecemos a verdade começa a nos libertar, né, dessas crenças que foi sustentada durante muito tempo, inclusive pelas religiões, e algumas ainda são, né? A ideia do criacionismo, que Deus criou tudo prontinho, a lei de evolução vem derrubar isso tudo, né? Vem mostrar que tudo está submetida a essa lei de evolução, que é os sede perfeitos de Jesus. Jesus não só falando para nós, mas falando para o princípio inteligente na dimensão em que se encontrar. Se ele está lá na grama, se ele está no ar, se ele está na pedra, se ele está no vegetal, se está no animal, no homem. Essas informações, elas mexem com todos esses princípios, né? Então vejam a importância de o Espiritismo vir na época que veio, em função já de ter reencarnado irmãos nossos, esses irmãos mais elevados, né? Que os cientistas, os espiritualistas, né? Que vieram, muitos espiritualistas que chegaram, inclusive na época de Kardec, médiuns de efeitos físicos fantásticos, né? Florence Cook, e uma série de outros que vieram, né? Slater, enfim, tantos médiuns
que vieram para cientificamente mostrar essa realidade das duas dimensões, o espírito podendo atuar, podendo se densificar, podendo, através do médium que libera o ectoplasma, fazer com que se aglutinasse, né, essa força ectoplásmica, formando um corpo com características absolutamente humanas. Como no caso da Kate King, que o William Crookes chegou a cortar cabelo, fios de cabelo, medir a pressão arterial dela e assim por diante. Ou seja, fazer todo um trabalho experimental de acordo com os métodos científicos. Né? Então, toda essa vinda desses espíritos formaram essa laje aqui para que os espíritos pudessem se manifestar. A própria vinda, né, do nosso, meu nome dele, o da imprensa lá, Gutenberg, né? Como é que seria todas essas informações continuar pela tradição ou naqueles papiros, né? Graças a esse espírito que reencarnou com essa função de montar essa máquina, né, de imprensa, que foi Gutenberg, para que hoje nós pudéssemos ter, como anunciou há pouco o nosso irmão, todos esses livros que estamos para vendê-los para serem emprestados. A gente nem, quando pega num livro, nem lembra do Gutenberg. Graças a ele, nós temos, né, essa possibilidade de todas essas informações, desde aqui, né, informações que chegaram aqui, continuaram vindo depois para cá, isso tudo hoje está registrado. Isso é uma beleza. Claro que agora nós temos a informática, né, temos a questão também muito importante, mas parece-me que vai levar algum tempo para dispensar o livro. Né? Então, as três revelações, resumindo, é um programa divino de espiritualização do homem. Objetiva a nossa libertação. O despertar, primeiro o despertar, para que depois, gradativamente, nós vamos nos libertando, ou seja, fazendo escolhas em direção ao espírito, sem descuidar da matéria. Ao falar isso, nós precisamos entender que a importância que é a matéria para o espírito, a importância do corpo, a importância dos valores materiais, mas só que assim, não permitir que esses valores nos possuam. Lá também no Sermão da Montanha, nós ainda vimos ontem, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, porque possuirão a terra. Tem gente, puxa, mas a doutrina de Jesus, como que ele vai falar de possuir a terra? Ali, quando você filosofa em cima, você vai ver que ele estava querendo nos advertir para que nós possuamos a terra, não que ela nos possua. Ou seja, que nós tenhamos domínio sobre as coisas da terra. Porque enquanto isso não ocorrer, as coisas da terra, o mundo de César, estará nos dominando. O domínio, ele estava se referindo ao domínio. Ou seja, que ao trabalhar pela mansidão, você está se espiritualizando. Que também, essa colocação também nós podemos tê-la como, e vê-la como uma espécie de profecia para os habitantes do mundo de regeneração, onde nós vamos ter exatamente o retorno de espíritos que começaram a desenvolver a sua mansidão. Mas isso também significa que esse mundo de regeneração não vai ter domínio sobre os espíritos. Os espíritos estarão dominando, coisa que hoje ainda é o contrário. Hoje a influência da matéria é que comanda, de certa forma, as nossas vidas. Os interesses materiais ainda predominam sobre os interesses espirituais. Isso quer dizer o quê? Que estamos com a doutrina do Cristo e agora com a doutrina espírita, recebendo essas informações para que nós nos autoanalisemos, para verificar em que nível nós nos encontramos. Se ainda estamos permitindo que os valores materiais nos dominem, vejam só, isso não significa não buscá-los. Tem gente que diz assim, bom, que agora em diante eu vou pensar só no espírito. Não é por aí. Que nós estamos encarnados, estamos numa dimensão material que precisamos saber usar, saber nos valer desses valores materiais que pertencem ao chamado mundo de César, mas que estão à nossa disposição para que nós os utilizemos. Não é no sentido de nós termos que vender tudo, como aquele jovem que ouviu de Jesus, né? Quando ele pergunta o que eu devo fazer para alcançar o reino de Deus.
Vá, venda tudo que tens, dê aos pobres e siga-me, depois venha assim. Nós temos que ver daí a posse, a questão posse. Como é que eu vou vender uma coisa que não é minha? O que é meu? O que é nosso? A inteligência, os conhecimentos e os valores morais. Isso é a verdadeira propriedade do Espírito. É uma das coisas que está lá no Evangelho do Espiritismo. Então o que Jesus pediu, ainda mais quando ele disse, dê aos pobres. Aos pobres, ou seja, aquelas pessoas que não têm o que ele já tem, em termos de conhecimento, porque ele tinha muito conhecimento. Então, dê aos pobres. Esse pobre também não é pobre físico. Pobre no sentido de não ter aquilo que o cidadão já tem. Nós já temos, de certa forma, a nossa inteligência bastante desenvolvida, temos muitos conhecimentos, temos valores morais. E isso é nosso. Só que precisamos saber usar isso, empregando-os no uso dos valores materiais. Ou seja, se temos a inteligência desenvolvida, é nós sabermos inteligentemente usar os valores materiais em favor do Espírito. Como é que isso pode acontecer? Através dos relacionamentos, onde você estiver, para conquistar o teu pão, você vai estar sempre em contato com pessoas. Como é que você se relaciona com essas pessoas? Você pode estar construindo, usando a tua habilidade material, mas no relacionamento com o teu colega de trabalho, enfim, com o teu chefe, com o teu subalterno, você ter um relacionamento compatível com a doutrina de Jesus, cujos princípios estão exalados no Sermão da Montanha. Grande parte deles. Se nós pegarmos só aqueles, já teremos uma fundamentação ética bastante importante. Então vejam, não é o fato de nós abdicarmos das coisas materiais, nem ficar olhando os ricos ou os pobres. Puxa, como esses são pobres, esses são ricos. Cada espírito está no seu momento evolutivo, no seu local onde ele escolheu ou foi programado, auxiliado até muitas vezes por entidades de luz, para que naquele meio ele possa desenvolver competências e habilidades espirituais. Ah, mas ele está só enriquecendo. Isso não é da nossa competência para esse julgamento. O que ele está fazendo com aquelas coisas materiais, os empregos, por exemplo, que um empresário disponibiliza, enfim, como a gente tem informações de vários que participam do aspecto social de uma forma incrível, né? Então, que nós não entendamos a coisa invertida. Entendamos que somos espíritos, agora denominados alma, mas vivendo no mundo onde o que vai contar é o nosso relacionamento. Em casa, na rua, no trabalho, onde quer que seja. Que entendamos isso, que nós possamos viver no mundo, como dizia Paulo, sem ser do mundo, mas usando o mundo, usando os valores que o mundo nos oferece. Né? Que, aliás, a palavra mundo também é uma coisa para se pensar. O que é mundo? Né? É uma coisa limpa. Veja que o oposto é imundo. Então, que nós façamos para que essa coisa limpa se desenvolva cada vez mais com a nossa própria autolimpeza. Então, nós agradecemos a atenção de vocês, esperamos ter contribuído de alguma forma para uma reflexão sobre essas revelações e principalmente sobre a função delas em nós. O que nós temos a ver com essas revelações? Tem tudo, porque elas objetivam o nosso despertar para que a libertação possa acontecer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que Jesus nos abençoe, que a sua paz continue